Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass. Uma boa noite para vocês. Vamos começar aqui nossa live sobre a Superliga Europeia, criada ontem e parece que já está derretendo, né? Mas vamos discutir aqui com três feras: Leonardo Barbosa, da FMF, Gustavo Lopes Pires de Souza. Vamos ver aí o pessoal entrar. E aí, doutor Gustavo? Já está no ar. Boa noite para Opa, você. boa noite. Que alegria estar aqui de novo no FuteClass, esse projeto incrível. E vamos falar um pouquinho sobre a liga que não deu liga. Já era esperado, não deu liga. Pois é, parece que já está derretendo, né? Vamos Já aguardar derreteu. aqui o Leonardo Barbosa. Na verdade, ela foi natimorta, ela já nasceu morta. Ontem eu comentava isso, do domingo, né? Anteontem, no domingo, quando surge a ideia, eu já comentava. Isso não vai para frente. E de fato não foi. Tô tentando arrumar minha luz aqui. Tá parecendo que eu estou escondido. Vamos lá, vou adicionar aqui agora o Léo Barbosa e o Felipe Mourão. Rapaz, eu fui mandar pro Léo Barbosa, eu sempre mandei sem querer, mandei para outro craque aqui, o Leonardo Máximo. Pronto, o Felipe já está entrando. Boa noite, Vitor. Tá falando aqui, ó, uma vergonha essa Liga das Elites. Concorda, Gustavo? Cara, eu não acho que chega a ser uma vergonha. Eu acho que eles estão no papel deles, de buscar aquilo que eles entendem que é melhor para eles. Eu só entendo que foi um baita tiro no pé, a não ser que o objetivo tenha sido fazer uma pressão. Que eu também penso que nem precisava, porque a Champions ela já tinha uma previsão de uma mudança significativa para 2024, que ontem até a UEFA confirmou essa mudança. Mas a mudança já tinha, né? A partir de 2024 vão ser grupos maiores, se não me engano, de 8 clubes, e eles vão jogar no sistema de Liga Suíça, né? Um grupo enfrentando o outro. A mudança já está aí, eles queriam mais jogos. E eu entendo que na Europa eles enfrentam um dilema muito parecido com o nosso aqui do Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem os estaduais, que são pouco atrativos, e tem o Campeonato Brasileiro, que é a cereja do bolo. Lá eles têm os campeonatos nacionais que são pouco atrativos, gente. Campeonato Espanhol e Campeonato Mineiro, com grife. O Campeonato Mineiro é muito mais legal de assistir, muito mais atrativo que o Campeonato Espanhol. Então, realmente, para Real Madrid e Barcelona, principalmente disputar o Campeonato Espanhol, é muito chato. Assistir o Campeonato Espanhol é muito chato. Então, já era de se esperar que eles buscassem fortalecer competições de âmbito continental ou unificação de ligas. Né? Tem a Benelux, que está para ser criada com Holanda e Bélgica. Eu penso que essa é uma saída interessante. Talvez a Espanha juntar com Portugal. Pode ser um caminho. Um outro caminho interessante, com o aumento de jogos na Champions também, é jogar os jogos da Champions para os finais de semana e os campeonatos nacionais passarem a ser jogados nos meios de semana. Também é uma ideia que pinta aí, que invariavelmente vem à discussão. Mas a verdade é que a Europa e o futebol europeu precisam de mudança. E uma coisa que eu estava pensando, Caio, se a gente for pensar uma liga com 12 clubes, em que todos os clubes recebem lá 300 milhões de euros, não adianta eles receberem tanto dinheiro que eles não vão ter desequilíbrio com os que eles vão competir. Todo mundo recebeu o mesmo valor ali. Então, eles não vão fazer vantagem para com as equipes que eles não vão competir. Então, também, mas eu quero formar uma liga que eu quero ficar mais rico. Eles vão ficar mais ricos para fazer o quê com o dinheiro? Porque eles não vão ter competição direta com clubes com receita menor. Eles vão ter mais receita que quem? Vão dividir as receitas entre eles. Tem muita coisa interessante aí. Uma sensação que eu tenho também, que metade desses clubes são clubes decadentes. Milan é decadente, Inter de Milão é decadente, Tottenham é decadente, Arsenal é decadente, o próprio Atlético de Madrid
é um clube que belisca de vez em quando. Eu falo que o Atlético de Madrid é o América. Real Madrid, Barcelona, Atlético, Cruzeiro, Atlético de Madrid é o América. Realmente, mas também tem essa questão do... O Léo tá dizendo aqui que não tá conseguindo, mas eu tô enviando para ele aqui. Porque se ele tiver no computador, eu já cometi esse erro, não... pelo computador não dá certo. Eu nunca fiz live com 3, não. Se alguém estiver assistindo aí já fez, eu tô enviando aqui o convite, aí depois de um tempo tá aparecendo o Léo Barbosa, não pode participar. Eu achei que você ia falar que você nunca fez live de 4. De 3, né? Que aqui só libera 3 convidados. Então, mas você 4. Então podemos metaforicamente fazer essa analogia. Embaixo, Caio, quando você clica embaixo... Sim, aqui tem convidar. Aí eu tô clicando, aí eu cliquei, convidar. Aí o Léo tá dizendo que deu o convite expirado. Bom, enviei de novo aí, Léo. Felipe também. Enviei também. Aí não sei o que tá acontecendo, que depois de um tempo... Aí agora, mais um entrou. Já entrou mais um aí. Hoje eu tenho TJD, então eu tô trajado. Aí, agora sim. Fala, Léo. Time completo. Boa noite. Sou eu que tô escondido, que eu parecendo a bruxa de Blair. Minha luz aqui não... Tá bom. Bom, pessoal, a gente atrasou um pouquinho aí para esses problemas técnicos. É a primeira vez que eu faço com 3 convidados aqui, mas deu certo. Não, é a primeira vez que você faz de 4. Vamos falar com 3 aí para evitar metáforas que vão nos complicar, né? Vamos lá. Léo, vou começar com você. Boa noite, você que é um representante, podemos dizer assim, de uma entidade de administração de desporto, né? Está diretamente ligado aos clubes. Vamos fazer um apanhado, né? Ontem foi anunciada a criação da Super League, com vários clubes dissidentes, aí, 12 clubes europeus. Hoje já vem notícia de tudo quanto é lado, o presidente de clube renunciando, pressão para outro renunciar, vem um embate político, jurídico, econômico. Agora à tarde, a Espanha, parece que o Tribunal da Espanha deu uma liminar, uma tutela, alguma coisa nesse sentido, proibindo qualquer tipo de punição no primeiro momento. Em que patamar que está agora, nesse momento, a criação da Super League? Obrigado pelo convite, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Fala, Caio. É um prazer. Gustavo, Felipe, só entre amigos aqui, bate-papo assim, de alto nível, é sempre bom. Eu que agradeço o convite. Eu até brinquei com você, né, Caio, no WhatsApp mais cedo. Eu falei, eu acho que até a hora da live já vai ter acabado a Super League e nós vamos ter assunto. É claro que assim, a gente tem muita coisa para debater, é um assunto muito legal, tanto acho que todo mundo, os grupos hoje, desde ontem, alvoroçados. Só que assim, eu acho, do ponto de vista enquanto federação, né, porque a gente pode falar do ponto de vista do torcedor, porque o que eu achei mais bizarro é que eles anunciaram a Superliga sem ouvir os torcedores. Não se preocuparam em saber se os torcedores eram a favor ou não. Né? Então, quem me conhece sabe o tanto que eu trabalho essa questão do torcedor, de se ouvir o torcedor, do customer experience, do torcedor como cliente, e simplesmente esqueceram de perguntar para a torcida o que ela achava. Ou torcida, né? A torcida do Liverpool, You'll Never Walk Alone. Os caras viraram, vocês estão deixando a gente sozinho e estão indo. Então, 12 presidentes sentaram numa sala, brincaram de L-Foot, vão montar a nossa liga no Cartola, e esqueceu de perguntar para o público que consome se ele queria ou não aquilo. Então, do ponto de vista do torcedor, já foi um fiasco. Né? Agora, do ponto de vista do futebol, eu até brinquei ontem que assim, eles estão querendo, na verdade, criar um novo esporte. Porque da forma que o futebol é hoje, né, quem vai apitar o jogo? Porque a arbitragem é da FIFA. O registro dos atletas é da FIFA. A regra é da FIFA. Então, esquecer de combinar com os custos, literalmente, porque você está inserido num sistema, aí você quer mudar, então cria um novo esporte. Porque não é simples, né? E aí você quer implodir uma coisa que existe o Gustavo sabe melhor do que eu, mais de 100 anos, que tem toda uma estrutura, que nada é por acaso, você pode questionar ou não a estrutura. Agora, achar que vai, do dia para a noite, fazer diferente, então cria um esporte novo, porque não é tão simples assim, não é simplesmente pensar, eu sou rico, é negócio e aí eu vou fazer. Tem muita coisa por trás. Mas quero deixar... Teve um quê de arrogância, né?
acho que teve um quê de arrogância. Eles imaginaram que eles fossem fazer esse lançamento e que iam explodir. Eles não se preocuparam em consultar, porque faltou humildade. Eles acreditaram que eles tinham nas mãos uma ideia incrível e que a ideia estava pronta e que ia vingar, porque que os torcedores iam seguir, que todo mundo ia seguir. E foi um fiasco total, absoluto, que acabou até fortalecendo o Bayern e o PSG. Né? E eu estava vendo no grupo, o Robson comentando, e ele estava até vendo a gente, no Beneficência, que foi incrível. Ele falou assim, gente, isso pareceu papo de churrasco bêbado de final de semana. Vamos fazer acontecer? Vamos fazer. Aí todo mundo resolveu fazer, assinaram, combinaram, e aí na hora que passou a ressaca, não deu certo. Não deu para fazer. E, então, comercialmente, se mostrou um fracasso, a torcida não apoiou. Em termos de organização sistemática, absolutamente eles não têm como sair do sistema da FIFA e se sustentarem, até porque eles precisam beber da fonte da formação de atletas do sistema FIFA. Ah, mas o sistema norte-americano? Lá eles têm um outro sistema de formação, tem o draft, são formados nas universidades, etc. É um outro esquema. Ah, mas nem todo esporte precisa ter rebaixamento, né? Eles têm a liga, por exemplo, de basquete da Europa, que é muito forte, ou as ligas dos Estados Unidos que não tem rebaixamento. Mas o futebol, uma das características do futebol é que talvez o único esporte coletivo que a zebra permeia e ronda ali o tempo todo. E se a gente tira do futebol a zebra, os clubes pequenos, Slavia Praga, que pode chegar, ou clubes menores crescerem, como o Leipzig. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o Campeonato Mineiro, que pela segunda vez consecutiva, um dos grandes chega na última rodada sem saber se vai classificar para a segunda fase. Então, tirar do futebol esse quê da zebra, a chance dos pequenos virem de vez em quando e darem uma cutucada, é matar o futebol completamente. E repito o que eu falei aqui antes dos meninos entrarem. Metade desses 12 clubes estão decadentes. Quero dar um alô aí pro Castelar Neto, vice-presidente da CBF, tá entrando aí para nos assistir, tem uma turma muito boa aí. Quem tiver vontade de mandar perguntas, pode mandar na caixinha aqui que eu vou estar passando pro pessoal. Gustavo, isso aí que você tá falando é muito legal, né? O próprio Ricardo Drubsky, no livro dele, tem uma frase que o futebol é o esporte no mundo que mais tem chance do menos favorito ou pior ganhar do melhor. Isso faz a magia do jogo. Agora, Felipe, quero trazer você para o jogo, você que é um profundo conhecedor também do direito internacional desportivo. Bora. E aí a gente tem que entrar tanto na parte da associação, né, do sistema associativo, mas também dos direitos estatais que tem, né? As notícias que chegaram hoje no decorrer da tarde foi que o próprio Boris Johnson, né, o primeiro-ministro britânico, acho que é esse o nome, tentou entrar no jogo, fazendo algumas articulações e legislações internas. Conta pra gente como que é esse jogo, né? Barra legislação interna, legislação externa, parece que é uma decisão agora de um tribunal da Espanha, se você puder também explicar como que essa decisão impacta, acho que vai ser interessante pra gente incrementar a discussão. Já jogou a bola quente para mim, né, cara? Porque a resposta para isso ela não é simples, é bastante complexa, mas antes que eu falo aqui, então agradecer o convite, estender o convite, estender o agradecimento também aí ao Davidson Malaco, ao Guilherme Magno, que também são idealizadores aí do Foot Class. Uma honra estar aqui com o Léo, com o Gustavo, que além de amigos são referências para mim. Então, grande responsabilidade estar aqui. E só mais um adendo, acho que quem está por dentro aí desse assunto da Superliga desde domingo tem acompanhado aí todo o glamour do direito esportivo, ou do operador do direito esportivo, porque domingo, e a gente está conversando aqui na terça-feira à tarde, o que era verdade já é mentira, o que era mentira virou verdade. Então, assim, a vida do advogado que atua nessa área realmente é dessa maneira. Tem que interpretar vários regulamentos, várias legislações, tudo muda muito rápido, às vezes cai uma bomba no seu colo e depois já não é muito bem aquilo. Então, acho que todo mundo vivenciou um pouquinho aí do que a gente trabalha no dia a dia. Quanto ao que você perguntou efetivamente, Caio, é interessante porque a FIFA ela tem como se fosse um direito internacional privado, né? A FIFA é uma entidade privada sediada na Suíça. Os clubes são filiados à FIFA através das suas federações nacionais. Interessante pontuar que a UEFA ela é reconhecida pela FIFA, mas ela não é vinculada à FIFA diretamente. A UEFA ela é a união
das federações nacionais na Europa, né? Então, acho que o primeiro ponto, e até para nós brasileiros isso soa um pouco diferente, porque aqui todos os stakeholders do futebol tratam tudo de maneira muito individualizada, né? Mas eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de salientar dessa questão da Superliga é que a gente viu várias entidades coletivas atuando, barganhando, negociando e conflitando entre si, né? A FIFA, a UEFA, a entidade que congrega os clubes, né? A FIFPro também, em nome dos jogadores, interviu de alguma forma no assunto. Então, assim, briga de cachorro grande porque todas eram entidades coletivas, né? Aqui no Brasil, a gente, recentemente, por exemplo, a natimorta lei do mandante, né? A gente viu que os clubes, cada um queria individualmente proteger o seu interesse, né? E acabou que nada caminhou de grande forma. Mas, voltando à pergunta em si, essa questão da Superliga, ela seria, se viesse, né, a ser tratada por tribunais, seriam os tribunais da União Europeia. E desde domingo à noite, vários especialistas, ou não tão especialistas, cada um tinha sua tese aí de como isso poderia sair, porque o direito comunitário europeu, ele protege a livre concorrência, por um lado. Então, assim, por um lado teria essa tese que os clubes da Superliga, baseados no princípio da livre concorrência, poderiam sim organizar essa competição. Por outro lado, tem o princípio da teoria do abuso da posição dominante, né, que por esses clubes justamente serem os grandes clubes, os superclubes, eles não poderiam se organizar daquela maneira e deixar o restante numa posição cada vez mais prejudicial, mais prejudicada. E em relação a essa questão, então acho que tínhamos várias nuances para cada um dos lados, mas deixando claro que, na minha opinião, se fosse um litígio, todo mundo ia perder. Parafraseando aí Dilma Rousseff, ninguém ia ganhar, todo mundo ia perder. Porque estamos tratando aí do topo da pirâmide, né, onde vultosos valores, bilhões estão em jogo. Então, para nenhuma das partes, nem, na minha opinião, nem para a UEFA, nem para os clubes da Superliga, seria interessante levar realmente esse conflito a litígio, porque haveria um risco muito grande aí. E nessa questão da decisão do Tribunal de Madrid, eu confesso que eu não consegui ler a decisão, mas me chama a atenção uma questão de competência. Gostaria até depois da opinião do Gustavo, do Léo aí, porque como pode um tribunal mercantil de Madrid poder decidir sobre uma questão relacionada a clubes de outros países, questões que envolvem a FIFA e a UEFA, que são sediadas na Suíça. Então, me parece aí que a gente entra também no conflito de competência aí, né? Algo nesse sentido seria a minha resposta em termos bastante resumidos. Essa história da livre concorrência, eu fico pensando, defender a possibilidade dos clubes criarem ligas não autorizadas, paralelas, piratas, me soa como obrigar a Coca-Cola a aceitar que seus funcionários vendam Pepsi dentro da Coca-Cola. O princípio da livre concorrência ele tem limites. Eu tenho dentro de uma associação entes que estão atuando, competindo com a própria associação, contra os interesses da própria associação. Eu sou obrigado a ficar com eles como associados, né? Eu tenho dentro lá, eu sou dono da Coca-Cola, eu tenho dentro da Coca-Cola uma turma que está vendendo Pepsi na hora do almoço para a galera dentro da Coca-Cola. Isso é inadmissível. Então, esse princípio da livre concorrência, aliás, como nenhum princípio, é absoluto. O princípio encontra limite em outros princípios. E no esporte, especificamente, você tem o princípio da pró-competizione. Como é que você organiza uma competição na qual você tem clubes que eles vão estar lá independente de desportivamente serem os melhores. Você não prioriza a competição. Você passa a adotar um critério econômico financeiro. Pode funcionar muito bem no sistema de franquia dos Estados Unidos, porque ele nasceu assim. E ele é organizado e abastecido em torno disso. Agora, o futebol, ele nasceu com base na inclusão, na possibilidade de crescimento de clubes, nos clubes que vêm, surgem, depois caem, como o próprio São Caetano de São Paulo, entre outros. Ou Gustavo, seja, dizem que a MLS não é futebol, é soccer, né? É diferente.
Pronto. E só para... Mas a própria MLS, olha só, ela já percebeu que ela não se resolve em si mesma, que ela tem 3 ligas, que não são exatamente ligas de acesso, mas que os jogadores circulam entre as ligas, inclusive o Orlando, por exemplo, tem um time na Liga B, e eles estão já negociando com o México para criar uma liga junto com o México. E que nessa liga participariam os times de melhor classificação. Eles já têm até o Big Four, né? Que jogam os 4 da MLS com os 4 do México, algo parecido. Mas eles querem ampliar essa liga com o México, de forma que a MLS leve clubes para competir contra os mexicanos e vice-versa. Ou seja, nitidamente uma escada esportiva. E, Gustavo, e uma coisa é você trabalhar a NBA, NFL e MLS, que são locais, que são nacionais, dentro de um país, do que eu trabalhar uma Superliga continental, que eu afeto vários países, porque, assim, como você bem disse, a MLS, por exemplo, a NBA, eles têm o draft. Então, por mais que você tenha... você consegue, a pior equipe, é até uma estratégia, o cara fica 2, 3 anos mal, perdendo de propósito, para ter boas posições no draft, para pegar uma geração boa, para pegar um quarterback, por exemplo, diferenciado, e aí depois de 3 anos ele consegue, só com o draft, montar um time bom e ir para o playoff. Então você tem uma estrutura toda que auxilia esse crescimento, e querendo ou não, a questão cultural é muito importante. Você tem times, por exemplo, como o Cleveland Browns, que ficou 20 anos sem jogar um playoff, e a torcida ia porque gostava. Futebol não é assim, não adianta. Se um time ficar 20 anos sem arrumar nada, acabou. A gente tem que pensar o seguinte: Campeonato Brasileiro. Tem time que entra para conseguir vaga na Libertadores, e que a vaga na Libertadores, por exemplo, é o título. O Red Bull Bragantino, por exemplo, conseguiu uma classificação para a Sul-Americana que foi muito comemorada. Agora, se você faz uma Superliga com 20 times, tem um troféu, você vai ter 19 perdedores. E aí? Será que as torcidas de Real Madrid e Barcelona, que estão acostumadas a ganhar Copa do Rei, Campeonato Espanhol, Copa da Liga, vão aguentar ficar 4, 5, 6 anos sem nenhum troféu? Não se sustenta. A cultura é outra, a mentalidade é outra. Então, os torneios locais, eles têm muito valor, né? Então, assim, igual eu falo do estadual, o estadual não vale nada. Não vale nada para quem tá Perde fora. pra você ver. Exatamente. Perde para você ver, derruba técnico, faz tudo, né? Então, assim, agora, o tema da Ceará é muito importante por isso. Você tem um campeonato que dá vaga para... O meu campeonato dá vaga para a Série B do Brasileiro, dá vaga para a Copa do Brasil. Então, vale muito. Tem time que entra para conseguir uma vaga na Copa do Brasil que salva o orçamento do ano seguinte e viabiliza o campeonato. E quantos atletas têm a chance de aparecer para a mídia, para o mercado, jogando na competição então, local? Você tem uma Superliga, vai ter um campeão e 19 perdedores. Eu acho que culturalmente no futebol não se sustenta. Ah, porque o investidor é bom não ter rebaixamento. Ok, mas e para quem está jogando? É o que você falou. Eu li uma brincadeira que o Arsenal vai ser o Botafogo da Superliga. Entendeu? Cara, e depois de 5, 6 anos, o Arsenal desiste do time, abandona. É melhor Porque voltar muitas vezes a jogar uma vaga na Champions. Porque uma vaga na Champions, por exemplo, já vale para o torcedor como uma conquista. Agora, Felipe, vai lá, Gustavo, depois eu complemento. Eu estava falando do Campeonato Mineiro classificar para a Série B. O Atlético de São João del Rei comemorou muito quando ele conseguiu o número de pontos para permanecer no módulo 1 do Campeonato Mineiro. Comemoraram demais. E estão vivos aí por vaga ou na Taça de Confidência, inclusive na Série D. E para eles, um clube que até 4 anos atrás era amador. O futebol permite esse tipo de situação. E o futebol quer continuar a permitir esse tipo de situação, porque esse é um dos pontos de atração do futebol. E quando a gente futebol fala, nasceu disso, né, Gustavo? Nasceu disso. Nessa origem. E quando a gente fala em competições com clubes fixos, a gente já teve aqui, eu até mencionei isso no Twitter, aqui na América do Sul, uma Superliga da América do Sul, que era a Supercopa dos Campeões da Libertadores. No primeiro ano é muito legal, poxa, só time de camisa, só jogão. No segundo é mais ou menos. No terceiro,
já começa a ficar sem graça. E aí a tendência é só degringolar, como degringolou a Supercopa dos Campeões da América, que era uma liga fechada. E outra, era uma liga fechada. É muito bom você permitir essa renovação, porque você tem times bem geridos que vêm de baixo e ascendem e tem lugar, e aquele que é mal gerido, mas que é tradicional, ele cada vez mais está acabando. Então, assim, você vê equipes como o Pouso Alegre e o Atlético que chegaram e que ficaram, e aí equipes como o Boa, por exemplo, que foi já Série B, quase Série A, e caiu para o módulo 2. Então, você permite a renovação. Quem faz um trabalho bem feito ocupa o lugar de quem não faz tão bem. E aí, numa liga engessada, não, você vai só... Agora, eu queria incrementar aqui a discussão um pouco. Vocês estão citando aí vários exemplos de equipes em tese menores, que com uma boa gestão, e aí vai dar mais competitividade no produto em geral. A gente vive criticando o futebol brasileiro em termos de gestão. Hoje mesmo o Léo Barbosa colocou aqui no nosso grupo, né, do Cedim, uma imagem com as principais dívidas dos clubes europeus e muitos deles apostando nesse projeto para sanar isso. E aí parece que agora com a saída de alguns clubes, principalmente da Inglaterra, o próprio Liverpool já está repensando em vender o clube, enfim, outras saídas. O Marcelo Beckler deu que o Big Six já avisou que vai sair. Isso. O Manchester City também já deu nota oficial também, o próprio clube. Né? Aí eu pergunto para vocês, a gente reclama tanto da gestão, a gente vê tantos clubes gigantes com aquela dívida, né? Por que a gente fala tão mal daqui do futebol brasileiro e como é que esses clubes conseguem fazer tanta dívida, sobreviver com tanta dívida e mesmo assim, pra gente aqui em tese, são exemplos de gestão, né? É interessante isso, Caio. Não sei se é pergunta para mim, mas só pegar um gancho. Prato custoso. Essa questão da Superliga, ela não começou no domingo à noite e ela não acaba terça à tarde. A ideia da Superliga, ela já vem... Uma semente. A semente já vem há décadas, justamente por esse pano de fundo econômico, esses clubes querendo oferir maiores receitas. E a pandemia somente acelerou, talvez, essa questão da Superliga. Eu até retuitei no meu perfil, tem um perfil suíço que juntou um gráfico com as dívidas desses 12 clubes fundadores da Superliga, né? Da natimorta Superliga, se é que eu posso denominar assim. E as dívidas deles são enormes. Se não me engano, se juntando todos os 12 clubes, ela beira 1,2 bilhão de euros. Então, esses clubes já rodavam com grandes dívidas, porém, as receitas deles, né, por serem muito superclubes, as receitas equalizavam essas dívidas, receitas com patrocinadores, com direitos televisivos, com match day, etc. Porém, quando veio a pandemia, que ninguém poderia prever o que aconteceu, essa fonte secou e a dívida, que era gigante, baseada também nas receitas, do tamanho do clube, ficou. Então, eles aceleraram essa ideia da Super League justamente porque eles viram que o buraco é mais embaixo. E eu acho que justamente aí entra o aspecto moral, ético da questão, porque a pandemia não afetou somente esses clubes, afetou todos os clubes, afetou todos os stakeholders do futebol. Porém, eles que são o topo da pirâmide, rapidamente se organizaram ali para conseguirem uma maneira de oferirem maiores receitas, enquanto deveria ser justamente o contrário. E assim, a FIFA é uma entidade que tem vários defeitos, a gente pode citar, mas a FIFA nos últimos anos, ela vem com um pacote de reformas, tanto regulamentares, quanto em questão de transparência e compliance, justamente para modernizar o seu sistema associativo, para tentar diminuir esse gap, essa distância, né, entre o meio e a base da pirâmide e o topo da pirâmide, né? Então essa ideia de Super League, nesse momento aí da pandemia, em que todos os clubes, né, todo o sistema do futebol está fragilizado, realmente pelo aspecto moral e ético soa como um escárnio, né? Tanto é que a grita dos torcedores, da imprensa, foi bastante contrária e, como se vê, bastante eficaz. Agora, Gustavo, se vocês quiserem complementar, fica à vontade. Estão perguntando aqui, ó, o Pedro Deslandes, sobre, né, eu acho que a gente pode chegar no consenso aqui que essa Superliga está o quê? 60%, 70% já derretida, né? Vocês podem completar aí, mas ele está perguntando no momento, da suposta... No momento, sim.
No momento, sim. Ele está perguntando da suposta proibição de atletas jogarem pelas seleções nacionais. Que impacto que vocês acham que tem isso na decisão dos próprios clubes? Parece que vocês podem tentar me confirmar. O De Bruyne chegou a se posicionar, né? E até tem estudos de marketing, né? Tem uma reportagem do UOL falando que muitas das vezes o consumidor às vezes se identifica muito mais com o próprio atleta, a imagem do jogador, a importância disso, do que o próprio clube, né? E às vezes um posicionamento de um cara desse é uma coisa que pode mexer. Como é que vocês veem essa questão aí? Fiquem à vontade. O Alexander Arnold, do Liverpool, postou no Instagram que o time é contra, que os jogadores se reuniram e ele, como porta-voz, estava dizendo: somos contra e estamos a favor dos nossos torcedores. Não queremos jogar essa liga. Então, isso pesa também, né? Agora, vou só antecipar aqui o Gustavo, mas assim, o Gustavo disse um negócio muito importante mais cedo. Ninguém é obrigado a se filiar à FIFA e às suas federações. Não quiser filiar e jogar amistoso, fazer pelada entre os amigos, fica à vontade, a Superliga. Agora, se você se filiou, você tem que cumprir as regras da FIFA. A FIFA pode dizer: ok, ô jogador, você só pode se habilitar no meu sistema de registro, não em outro. Quem estiver no outro, eu não vou liberar. Cabe ao jogador decidir se ele vai jogar no time que está na FIFA ou não está. Então, né, Gustavo? Isso não é novidade. A Colômbia teve uma liga lá nos anos 50, 60, uma liga paralela que o Di Stéfano jogou lá durante um período. A Índia tem uma Superliga indiana, que também é uma liga paralela. A gente tem os campeonatos de seleção Out FIFA, que são de seleções de, sei lá, povoados e tal, que não estão no sistema FIFA. Eu falo: não há problema nenhum, a concorrência é livre. Mas dentro do meu esquema você não joga, você não vai concorrer comigo. A livre concorrência sou eu ser obrigado a te dar munição para você me derrubar. Não faz absolutamente o menor sentido. Eu recebi a decisão da Justiça Espanhola, confesso que eu não li ainda, mas pelo que eu entendi, assim, correndo os olhos, a competência, eles entenderam que a competência vem porque a Superliga teria como sede Madrid, uma vez que o presidente lá, o Florentino e tal, mora em Madrid, tá em Madrid. Com relação às seleções, ainda existe um peso muito grande para os atletas que são selecionáveis e que são selecionados para as grandes competições. Para grandes competições de seleção, leia-se Eurocopa e Copa do Mundo. Copa América, hoje não tem muito apelo. A Copa América, inclusive, deram um baita tiro do pé com essa reformulação do regulamento, que vão ser 2 grupos de 5, que os outros não vêm, e vão classificar 4 de cada grupo. Loucura, vão botar mais jogos, mas um monte de jogos que não vale nada. Mas é outra discussão. O peso que se tem da identificação do torcedor para com o atleta que se destaca numa seleção é muito forte. Muitos dos atletas brasileiros que ganham notoriedade vão para o exterior, assim vão porque jogaram na seleção brasileira, apenas de base. Isso vale para a Argentina, isso vale para a Colômbia, tem o caso do Guzmán, que ia vir para o Cruzeiro, acho que agora não vem mais. Isso vale para todos esses atletas que, de certa forma, se destacam nas suas seleções. Tirar esses atletas do sistema FIFA de seleções ou de Copa do Mundo é desmotivar o atleta. O atleta, tudo bem, ele pode ser movido a dinheiro, mas não é só dinheiro. Esses atletas que já estão Messi, o Messi absolutamente ele não joga bola por dinheiro, porque ele nem precisa mais. Então, qual que é o anseio do Messi? Eu acho particularmente que ele vai dar um gasto para jogar a última Copa do Mundo dele aqui no Catar e tentar fazer alguma coisa que preste na Copa do Mundo. Eu penso que é isso que motiva o Messi. O Neymar, a mesma coisa. O que motiva o Neymar? A ser o melhor do mundo, mas para ser o melhor do mundo ele tem que ser protagonista no clube ou na seleção. Ele deve estar guardando as fichas dele para a Copa do Mundo ano que vem. O impacto para esses atletas é imenso. E a gente volta àquela história. Aonde esses clubes vão buscar os atletas? Aonde esses clubes vão se abastecer das grandes estrelas? E digo mais, entre uma Champions, com Paris Saint-Germain, Bayern, Leipzig, Porto, Benfica, Sporting, West Ham, eu prefiro muito mais assistir a Champions com esse arejamento de clubes do que assistir uma Superliga com 12 mesmos clubes, ou 15 mesmos clubes todo ano, toda hora, sem alteração. Para mim é muito mais atrativo. O outro ponto que eu acho também que é o seguinte: a escassez ela tem muito valor comercial.
Então, você falando um super clássico, Real Madrid e Barcelona, quando é uma final de campeonato, entendeu? 3, 4 no ano é uma coisa. Agora, uma Superliga, que os caras vão ficar jogando todo mês, entendeu? Se tudo é especial, nada é especial, você né, Léo? banaliza. É isso, nada é. Você banaliza. Vai ficar normal. Ah, perdeu agora, vai ganhar no outro. Então, assim, eu sinceramente, acho que essa Superliga, ela podia até sair do papel, mas ia banalizar. E aí? Ah, jogar com o PSG, Real Madrid e Liverpool. Depois de 8 jogos, você cansa. Que é a mesma coisa. Não faz muito sentido, não. Caio, e ainda sobre a questão dos atletas aí, que o Gustavo respondeu, eu acho que essa questão fica ainda mais complexa quando a gente trata de eventuais sanções ou restrições aos atletas. Porque os jogadores não decidiram entrar na Superliga ou, até onde eu sei, não opinaram junto aos seus clubes sobre a adesão ou não à Superliga. E nos tribunais comunitários europeus temos consagrado o princípio do livre acesso ao trabalho, consagrado inclusive pelo caso Bosman, né, que inaugurou toda essa era do futebol moderno. Então, eu acho muito delicado essa questão de eventualmente punir o atleta, né, seja com restrição de convocação para a seleção nacional ou algum tipo de restrição, por uma atitude, uma decisão do seu clube, de se filiar ou de fundar uma liga paralela, né? Eu acho que ainda, em relação ao atleta, ainda temos mais essa complexidade aí. A meu sentir, não seria lícito, não seria legal algo nesse sentido. E ainda só para matar essa questão de Tribunal Comunitário Europeu, rapidinho, tem um landmark case, né, que é um caso bastante parecido com esse tema que a gente está tratando, que envolveu a Federação Internacional de Patinação, que era justamente as regras dos regulamentos dessa federação proibiam que os patinadores disputassem provas que não fossem organizadas oficialmente pela Federação Internacional de Patinação. E os tribunais europeus, comunitários europeus, analisaram esses regulamentos e entenderam que por trás desses regulamentos estava um fim estritamente econômico. E justamente por estar o pano de fundo desse regulamento ser uma finalidade estritamente econômica, os tribunais comunitários europeus não reconheceram como legítima essas regras inseridas nesses regulamentos da Federação de Patinação. Então, eu acho que se essa questão da Superliga fosse realmente levada a litígio, eu entendo que o princípio, até como precedente, né, que seria adotado, seria nesse sentido. Olha, a Superliga tem um fundamento estritamente econômico. Inclusive, Florentino Pérez e todos os demais deixaram estritamente claro isso, né? E os princípios do direito comunitário europeu não protegem organizações ou iniciativas que tenham um cunho estritamente econômico em detrimento de uma solidariedade que todo o sistema deve ter, ainda mais tratando de futebol, de esporte, que tem todo um cunho social, moral, coletivo, bastante abrangente. Então, assim, tudo são teses, né? Mas existe esse precedente que é bastante recente do direito comunitário europeu. Ô, Felipe, agora, a questão da convocação é muito fácil de resolver, porque os técnicos das seleções são vinculados às confederações nacionais, são empregados delas. O presidente da confederação vai dizer assim, meu amigo, ô Tite, você só pode convocar quem disputa o sistema FIFA. Ele não vai nem citar os caras, então ele não vai nem poder dizer assim, nós estamos no sistema associativo, vem de cima, está todo mundo inserido dentro. Nenhum dos atletas da Superliga sequer vai ser convocado para ter a chance de discutir se vai ou se não vai, né? Exatamente. Na prática, né? E assim, os atletas têm direito de escolher onde vão jogar. Se eles escolherem jogar no clube que está na Superliga, eles vão assumir todas as dores e as alegrias da escolha que ele fez. Talvez vai para lá ganhar mais. Ô, Felipe, eu não vou ser tão brilhante igual o Gustavo na hora de fazer a metáfora com a Coca-Cola e com a Pepsi, mas é a lógica mais ou menos do acesso à justiça com a proibição de acionar a justiça comum. Então, assim, a Constituição te garante, cara, vai lá, pode fazer. Agora, no meu regulamento, você vai ser punido se você fizer. Ponto. São as naturezas das sanções, né? Cara, o regulamento é meu. Você não é obrigado a disputar o meu campeonato. Agora, se você quer disputar o meu campeonato, cara, a regra é assim. Vai lá e faz
a sua pelada entre os amigos, fica à vontade. Mas no meu campeonato, assim, não tô te proibindo de acionar. Agora, se você acionar, eu vou te punir. Ponto. Agora, pessoal, quero colocar aqui no jogo algumas perguntas. Está aqui o Carlinhos, lá do Portal da Base, perguntando quais as consequências de uma Super League morta para a FIFA e a UEFA, se não haveria uma pressão por democratização. Acho que ele está considerando já um eventual fracasso. Vou aqui também já ler uma pergunta aqui da Ruth. Se a Super League vinga e a UEFA exclui os 12 clubes, o quanto que vocês acham que perde aí o futebol europeu do ponto de vista esportivo da base, do futebol feminino, que é uma discussão também, né, se o futebol feminino também ficaria de fora. Enfim, então o pessoal que já está interagindo, quem quiser mandar perguntas, fiquem à vontade. E aí eu complemento dentro dessas também, né, porque outra questão que pode banalizar, né, que fora do sistema associativo morre, por exemplo, o fair play financeiro, as regras, pode voltar se eles quiserem até com o TPO, né? Enfim, como é que vocês veem essa situação aí? Fiquem à vontade. Tem registro, gente. TMS da FIFA. Você não tem nada. Casa da mãe Joana. Caio, primeiro agradecer a participação do Carlos aí, que é um grande amigo nosso, mandar um abraço para ele. Só pegar um gancho na pergunta dele, que eu acho ela muito interessante, porque principalmente hoje, né, que a Liga foi para o brejo, por assim dizer, tem muita gente comemorando, né, como se os vilões tivessem perdido e os mocinhos tivessem vencido. Mas o Carlos chama a atenção para esse ponto bastante importante, porque atualmente temos a UEFA Champions League, que é essa Superliga aí, só que organizada pela UEFA, mas os moldes são mais ou menos os mesmos. E ela é uma competição bastante excludente também. E é uma competição que cria um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso para os clubes que participam, ou seja, os clubes que conseguem classificar e ter acesso à Champions League, eles oferem premiações e bônus bastante relevantes, que trazem uma desigualdade quando eles vão disputar com os clubes a nível nacional, que não chegam na Champions League. Então eles conseguem disputar, oferecer melhores contratos para os atletas, conseguir contratar maiores atletas, e assim eles têm mais chance de voltar para a Champions League no ano seguinte e continuar oferindo esses bônus e essas premiações que desequilibram a competição a nível nacional. E por outro lado, o clube então que não tem acesso à Champions League atualmente, ele não consegue disputar na prática essa competição, esses atletas, a competição em si. Então, assim, a Super League naufragou. Bom, parece. Ok, porém a Champions League, no modelo que é atual, também não é democrático, como o Carlos bem colocou. Eu até discordo, viu? Eu penso que a Champions League, como ela é estabelecida hoje, que o esporte não tem que ser democrático. Ele tem que ser competitivo. A Champions tem um número de vagas estabelecido pelo ranking dos países. Então, os países que têm melhor desempenho esportivo têm maiores vagas. Os clubes que disputam a Champions não são clubes fixos, são clubes que conquistam dentro do campo as melhores colocações no campeonato. Agora, é natural que à medida que esses clubes permaneçam no topo, eles vão gerando esse ciclo aí mesmo, que eles vão ganhando mais dinheiro, se beneficiando e subindo. Agora, se a gente analisa a tabela hoje das competições, até o Barcelona está perigando não pegar uma Champions na próxima temporada. É muito interessante isso. O Milan não joga uma Champions desde a temporada 14 e 15. Os últimos clubes da Itália que chegaram em quartas de final foram Juventus, Atalanta e Napoli. A Juventus foi eliminada pelo Porto, pelo Leipzig e por outro clube que não é dos grandes centros, dos últimos 3 anos. Aí você vai para a Inglaterra, Arsenal e Tottenham não ganham nada há quantos anos? Né? Arsenal, Tottenham, acho que o United seguramente não vão para a Champions no ano que vem. Ou seja, daí nós já tiramos metade. O Atlético de Madrid é um cometa, que de tempos em tempos ele aparece, ganha um título na Espanha, chega em alguma competição, mas não vai mais além do que isso. Então, nem os 12 maiores clubes, não vou dizer nem do mundo, da Europa, eles não são. Você tem 4 ou 5 que estão ali entre os melhores, mas nem os 12 clubes principais da Europa
creio eu que nem de torcida eles não são. É muita arrogância e realmente eu acho que eles imaginaram que eles estavam com um produto na mão em conteste. Eles imaginaram inclusive a Bolsa de Valores no dia seguinte refletiu isso, com as ações da Juventus subindo e tal. Eles tinham certeza que o que eles tinham na mão era um ouro e que ninguém nunca tinha explorado aquilo dali. E aí deram na água. A UEFA sai fortalecida, o sistema FIFA sai fortalecido, o sistema UEFA sai fortalecido, e penso que o Real Madrid sai muito enfraquecido, porque o presidente do Real Madrid era o presidente dessa... Mas agora, Gustavo, eu já passo para o Léo. Dentro dessa questão, você acha que você está dizendo, né, que o sistema associativo sai fortalecido? Estou vendo aqui uma notícia que o Liverpool parece que perdeu alguns patrocinadores, né, a própria pressão da torcida, e hoje tem muito essa questão das marcas estarem atreladas a algum propósito, né, um conceito do marketing tem sido muito colocado. Mas vocês não acham que essa confiança, pelo menos com esses atuais dirigentes desses clubes, foi quebrada com relação à FIFA? Até por isso a pressão para muitos deles renunciarem, outros já anunciaram a saída, parece que o vice-presidente do Manchester United renunciou. Vocês não acham que por mais que a FIFA possa sair fortalecida, se ela tenha derrubado essa Super League, não ficou estremecida a relação desses clubes enfim, foi plantada uma semente que não deu agora, mas pode estourar daqui a 1 ano, 2 anos? O que você acha aí, começando por você, Léo? Eu acho que foi tão mal conduzido que quando saiu a notícia, para mim era um grande poder de barganha os caras remodelarem a Champions, porque eles queriam jogos aos finais de semana, mais jogos e tudo mais. Mas deu tão errado que eu acho igual o Gustavo. Eles saíram enfraquecidíssimos, a UEFA e a FIFA enormes. Agora eles vão olhar e pensar assim, eu faço o que eu quiser, eu não vou nem ouvir vocês, porque vocês são insignificantes. É tipo isso, entendeu? Agora, só complementando o que o Gustavo disse, a arrogância é tão grande dos gestores, a gente fala em gestão, em profissionalização, dos maiores, né, clubes do mundo, os americanos que investiram lá no Manchester United, no Liverpool, não passar pela cabeça deles assim, o que o nosso torcedor quer. Porque se pelo menos a torcida dos 12 clubes estivesse a favor, eles teriam uma força muito grande, mas eles sequer pararam para pensar se a torcida ia ser a favor ou não. Então, assim, o gestor do Liverpool não lembrar do Will Never Walk Alone na hora de fazer uma coisa, é bizarro, entendeu? Então, é muita arrogância, acho que eles saíram muito enfraquecidos, tanto que os clubes agora, é isso, vai demitir o cara para passar uma imagem de a gente não concordou, estamos aqui, e a UEFA e a FIFA estão enormes. E o presidente da Juventus, que era o vice, ou da Liga, é cunhado do presidente da UEFA, né? Então vai ter briga até dentro da família lá. Eu vi ontem um torcedor do Arsenal, salvo melhor juízo em Londres. Gustavo, mas cunhado é família, Gustavo? Né? Como irmã da gente, começa com o Cuba e a família. Esse Gustavo. Eu vi um torcedor do Arsenal dando uma entrevista com dessas redes canais, não sei se foi a Band, ele falou assim, gente, eu sou operário, ganho pouco. Eu não tenho dinheiro para assistir os jogos da Champions. E possivelmente não terei para assistir os jogos dessa Superliga. Mas os jogos da Copa da Liga e da Copa da Inglaterra, que são mais baratos, eu tenho condição de ir. Será que esses clubes vão continuar disputando essas competições? E se continuarem, vão botar os times principais? Isso não vai cortar também a proximidade do torcedor com o seu clube? É algo também perigoso de acontecer. Muito perigoso. Caio, só pegando a carona nesse ponto todo aí. Game no Netflix, e você vê a origem do futebol, de onde que ele vem, principalmente na Inglaterra, e os caras acharem assim, vamos montar uma panelinha, nós 4 aqui, vamos ignorar. É cultura, não adianta. Não é basquete, não é futebol americano, nem soccer, entendeu? Pegando a carona aí, Caio, no estudo que a gente está falando, exatamente. Eu acho que atualmente tem uma variável na equação aí, que talvez foi esse o erro aí dos fundadores da Super League, mas atualmente existe uma variável na equação que não pode ser desprezada, que é justamente a opinião pública, a força dos torcedores e a força das redes sociais também. Trazendo alguns casos anteriores, mas bastante recentes. Ano passado, o Newcastle estava para ser adquirido por um fundo
por um braço do governo da Arábia Saudita, né? E aí houve uma repercussão bastante negativa nesse sentido. Eu, pessoalmente, até achei que não ia fazer efeito algum, porque os britânicos geralmente não se preocupam muito com a origem dos fundos que lá investem, mas acabou que a aquisição não aconteceu, porque a repercussão negativa foi enorme. Tivemos aqui no Brasil o caso recente da contratação do Robinho pelo Santos, que chegou a ser formalizada, mas também por causa da repercussão extremamente negativa não aconteceu, e olha que o Robinho, um atleta de seleção brasileira, né, consagrado. Então, assim, os tempos mudaram, com certeza o impacto das redes sociais, o impacto negativo aí nessa questão da Super League foi decisivo. Então, acho que serve de aprendizado também para os torcedores, né, para os órgãos de imprensa, veículos como o Foot Class que discutem isso, que realmente criam uma visão crítica, né, sobre as questões, o tanto que são importantes hoje em dia. Porque eu volto para a tecla, eu discordo do Gustavo, eu entendo que o atual formato da Champions League é sim excludente, a Super League seria mais excludente ainda, mas o atual formato da Champions League é sim excludente, causa sim bastante desequilíbrio a nível nacional, e uma prova disso é a gente ver os clubes que se classificam para o mata-mata ou que são campeões. São basicamente os mesmos, lembrando que o formato da Champions League nem sempre foi esse, até porque os clubes vão ganhando, mas anteriormente tivemos Ajax da Holanda como campeão, a Estrela Vermelha, né, clubes assim de outros Mas eu patamares. penso que né? a razão dessa, o próprio Olympique de Marseille, a razão Sim. dessa mudança é outra. Quando passou-se a permitir a livre circulação dos atletas de várias nacionalidades dentro do continente europeu, quando um cara começa a destacar no Ajax, vem um clube grande e leva o cara embora. Quando um cara começa a destacar no Estrela Vermelha, vem um clube grande e começa a levar ele embora. Então acaba que esses clubes médios, que não têm tanto poder financeiro, eles não conseguem segurar seus craques. Por isso que não pode ser, por isso que as receitas não podem ser concentradas. É justamente isso. Elas têm que ser redistribuídas, têm que oxigenar a cadeia toda. Porque, claro, se você tem mais condição, você vai contratar os melhores jogadores. Claro. É o seguinte, a gente também não pode esquecer que o futebol virou negócio. Então, Sim. assim, não posso trabalhar uma Champions League, por exemplo, com o espírito olímpico, que eu vou dar oportunidade para todo mundo. Então, assim, enquanto organizador do campeonato, eu preciso de receita, eu preciso tornar o produto atrativo. Então, enquanto produto, eu também tenho que... É isso aí, eu tenho que ver o critério técnico mais importante do que o equilíbrio. Porque se fosse equilíbrio, eu teria que dar uma vaga para todos os países da Europa e deixar os caras... Agora, do ponto de vista... Se futebol virou negócio, se virou business, eu tenho que trabalhar o produto. E como produto, eu ter os mais fortes é melhor. Então, assim, é difícil essa equação. Por eu não isso posso também chutar o balde. Claro, por isso que a Super League não... A ideia da Super League não morreu. Tá? Podem printar aí e me cobrar. Ela não morreu a semente. É o que eu tô achando. Bom, pessoal, eu sei que vocês têm outros compromissos daqui a pouco. A gente está batendo 7 minutos aí para as 19 horas. Vou passar rapidamente para vocês fazerem algumas considerações finais. Quero saber de vocês, aí vocês com todo o conhecimento possível, o que vocês acham que são as cenas dos próximos capítulos, né? Tentar mentalizar aí o futuro breve com relação a isso. Está aqui até o André perguntando sobre o Florentino, né? Hoje teve uma pressão grande para ele renunciar, mas a gente sabe que o homem é poderoso, né? Tem uma influência muito grande no futebol. Enfim, vou deixar para vocês aí fazer essas considerações. Antes, aproveitar rapidamente, dia 3 e 4, o Futeclass vai estar fazendo um seminário, Futebol, Direito e Gestão. A gente vai estar recebendo o CEO do Famalicão, o Clube Português, vai estar o Marcos Mota, vai ter um corpo jurídico também de Portugal, vai estar o Rômulo, atleta do Cruzeiro. Então vai ser uma atividade bem legal. Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais. Então, começando pelo Gustavo, que é o mais polêmico aí. Gustavo, mentalizei. O que vai acontecer aí nos próximos dias? Essa ideia vai morrer, como, pelo menos durante um bom tempo, essa ideia de Superliga, ou de liga de grandes clubes da Europa, ela vai morrer por um tempo. Eu acredito que os clubes vão esperar essas mudanças que a UEFA vai promover nas suas competições 2024, com a Champions com mais jogos, com o esquema da Liga Suíça, né, de cruzamento. Vai ser criada uma terceira competição, né, mais inclusiva, para incluir clubes do Chipre, de Gibraltar,
para que eles possam jogar entre eles, melhorar o índice técnico e arrecadar recursos. Eu penso que agora esses clubes vão esperar. Eles vão ter que esperar uma outra oportunidade para tentar, numa outra lacuna, uma outra brecha, tentar implantar essa liga. Porque eles saíram muito chamuscados. E de todos os lados. Não conseguiram apoio de absolutamente ninguém. Nem deles mesmos, acho que nem dentro deles mesmos. Foi a história da cachaçada, que os bêbados acharam uma ideia mirabolante e na hora de executar deram com os burros nada. Felipe, obrigado. Futuro para você. Pessoal, agradecer novamente o convite. Honra estar aqui podendo discutir com o Léo, com o Gustavo. Quiseram que fosse presencialmente, né? Mas no futuro próximo, se Deus quiser, estaremos aí. Com a cervejinha, né? De preferência. Igual o pessoal da Superliga domingo à noite, né? Para soltar aquele release. Mas, para definir aqui, Caio, eu acho assim, que tem um brocado para mim que no topo da pirâmide não há discórdia, né? O topo da pirâmide de qualquer atividade comercial, qualquer indústria, envolve ali muito dinheiro, né? Então não é nada pessoal, são só negócios. Então, eu acho que para qual lado a banda tocar, justamente porque são grandes stakeholders da indústria do futebol, justamente porque são grandes quantias de dinheiro envolvida, as partes vão chegar em algum tipo de diálogo ali, ficou a relação chamuscada nesse momento, mas logo ali na frente eles fazem as pazes ali, porque no topo da pirâmide não há discórdia, porque não é nada pessoal, são só negócios. Léo Barbosa, futuro para você. Obrigado pela participação. Pô, eu que agradeço, é uma honra, sabe? Podem contar sempre comigo. Eu acho assim, uma coisa que é importante, eu posso falar um pouco da minha experiência com a federação, é que muito se fala como se as entidades de administração do desporto fossem inimigas dos clubes, sabe? Assim, a UEFA quer ferrar os clubes, a Conmebol quer ferrar. Não, ninguém quer ferrar, muito pelo contrário, porque a UEFA precisa dos clubes satisfeitos e estimulados para a Champions League virar o produto que ela virou. Eu, federação, tenho que tentar organizar o melhor campeonato mineiro possível para ser atrativo para os clubes e, consequentemente, para os torcedores. Porque ninguém torce para a UEFA, ninguém torce para a Federação Mineira. Então, eu acho que esse movimento da Superliga ele vai ser muito bom, porque ele vai abrir o olho da UEFA para dizer assim, opa, eu preciso reformular. Então, que ela vai sentar, que ela vai conversar, que ela já viu que, se ela não mudar, vai aumentar o problema, eu acho que isso sim a gente vai ter esse diálogo que a coisa vai mudar. Então, assim, em vão, não vai ser o movimento. O movimento, eles foram um tiro no pé porque eles acharam que eles estavam muito grandes e não estavam. Agora, a UEFA também não vai ser arrogante de entender assim, agora que deu errado, eu vou fazer pior do que eu fazia. Não existe isso. Porque os objetivos são comuns. A UEFA precisa dos clubes e ela tem que ter os clubes motivados. Então, vai ter que sentar na mesa e falar assim, olha, deu errado? Então vamos lá, o que vocês querem? E dentro do que eu puder fazer, eu vou atender, porque tem que caminhar junto. É o que eu falo, federação não é inimiga de clube, né? A federação quer prejudicar, muito pelo contrário. Eu quero agradar todo mundo para montar o melhor campeonato, porque quanto melhor for o meu campeonato, mais atrativo ele vai ser, mais público ele vai ter, mais receita ele vai atingir. Então, que vai ter um movimento para poder conversar, para poder... É óbvio, né? A UEFA não vai simplesmente rir e... Não, vai ter um movimento. Agora... da próxima vez eles vão ter que se organizar melhor. Só mandar um abraço pro Júlio Bahia, que é fã do Belo, assim como eu e o Gustavo. E o Caio, nossa live está prestigiada. A Ellen mandou uma mensagem aí agora. Você pode ver pelo sobrenome dela. Ela é agente e irmã do Alex Telles, do Manchester United. Olha, que legal. E acabou de falar. O United acabou de anunciar que está fora da Superliga. Ou seja, acabou a Superliga antes da nossa live. Alex Telles, lateral. Lateral. Lateral esquerdo, bom jogador. Bom, prestigiadíssimo. Do Hexa, né? Bom, pessoal, muito obrigado. Tem uma chance do Neymar deixar de ser menino e virar herói. Que em 2026 eu acho que não tem idade para chegar, não. Vamos ver, né? O Cristiano Ronaldo vai jogar mais uma também, né? Vamos ver, vai ser. Ronaldo, certamente. Em termos de preparo físico, é o cara. É outro nível, né? Vamos incrível. mandar um derê para encerrar? Como é que é? Derê. Bom, pessoal, agradeço vocês aí. Quem não conseguiu
acompanhar tudo ou quiser rever alguma coisa, porque teve muito conteúdo aqui, a gente vai estar tentando subir para o YouTube. Então, valeu, turma. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado. Valeu!